presidente Luiz Inácio Lula da Silva lançou em Belo Horizonte o programa Gás do Povo, com o objetivo de fornecer botijões de gás gratuitos a famílias de baixa renda de todo o Brasil. A iniciativa substitui e amplia o antigo Auxílio Gás, triplicando o número de beneficiários, mas teve gente na imprensa que não gostou de ver o Lula trabalhando para os mais pobres, como, por exemplo, o Josias Souza lá do UOL. Quem vai contar essa história pra gente é a Daiane Oliveira aqui no Plantão do Meteoro. Dai, então quer dizer que o Lula resolveu fazer um programa aí para o povo e teve gente que não gostou. Que novidade! Que novidade! Já chamaram de populista? Olha, Sofia, você cantou a pedra. Você já assistiu Vida do Josias? Você já viu o Não, que não ele falou? assisti, mas Ah, isso é tão Sofia. previsível. Não, é surreal, Sofia, surreal. Mas vamos lá, né? A gente tem o Lula fazendo uma medida que é uma medida bem necessária, muito importante. A gente vai falar aqui por quê, só que toda vez que o governo, de alguma forma, se aproxima ali da sua base, do socialismo, de uma política que ajuda uma boa parcela da população, talvez uma parcela que o Josias de Souza, por exemplo, não conheça, e aqui não é nada pessoal com o Josias, não, gente. Eu não estou personificando o Josias como inimigo do Lula, não é isso. Mas eu estou utilizando o Josias como uma elite que o próprio Gessé de Souza chama de elite do atraso. Porque é isso. Quando o governo ele toma medidas que são necessárias e importantes para uma parcela da população e necessárias e importantes por diversos fatores, como, por exemplo, a redução de pessoas que sofrem acidentes dentro de casa porque se queimam com álcool porque não tem gás de cozinha. Eu não sei se vocês já ouviram relatos como esses, eu já ouvi relatos como esses, são relatos dolorosos por uma desigualdade socioeconômica em que vivemos. A gente não pode minimamente achar que está certo ou que faz algum sentido a gente viver numa sociedade em que alguns detêm uma boa parte da renda e que pessoas morrem porque sequer têm bagagem de cozinha dentro de casa para cozinhar, Sofia. Então, assim, é um absurdo quando a gente pensa nisso. E eu vou te pedir para trazer primeiro a matéria, né, do UOL falando do Lula, o comentário do Josias, e depois a gente continua falando sobre essa elite do acaso. Por favor. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Todos nós estamos com fome. Eu estou sentindo aqui a lombriguinha maior querendo comer a menor. Mas vocês devem estar igual a mim. Mas eu queria falar de uma pessoa aqui que eu estou vendo ela sorrindo ali. Eu estava conversando com o Pimentel e com a Macaé, a nossa querida dona Irene, que ajudou a gente a fazer o orçamento participativo. Levanta a mão, dona Irene, para o pessoal saber de quem que eu estou falando. Aquela jovem simpática com aquele chapéu. Aê, dona Irene. Ô, Álvaro. Aí, Josias, é o Lula sendo Lula no seu evento, né? Um evento que tem um objetivo aí de oferecer gás, é um evento que tem esse propósito de ajudar as pessoas mais carentes e está fazendo política, né? Sem dúvida, a agenda do Lula passou a ser feita 100% de política, né? Às vezes até se confunde com um aspecto de politicagem, né? O presidente tinha se equipado para anunciar. Gente, desculpa, mas toda vez que eu ouço esse trecho, eu continuo dando risada. A agenda do político Lula, que é o presidente da República, é feita 100% de política. Meu amor, se as nossas agendas aqui estão sendo muito pautadas na política, imagine a agenda do Lula. Enfim, vamos lá, Sofia. Já começa assim. Agora, nesse segundo semestre desse ano pré-eleitoral, uma série de iniciativas que ele presume lhe renderão votos no ano que vem, né? Um deles era esse Vale Gás, que, embora já existisse, foi remodelado pelo governo. Há uma outra iniciativa, que é um crédito para reformar moradias populares, né? Auxílio para motoboy e motoristas de aplicativos trocarem os seus veículos. Então, tudo isso
dar um contorno populista à campanha que o Lula já começou a fazer, embora uma campanha seja voltada para a sucessão de 2026, ele já está no palanque, está transformando o próprio Palácio do Planalto em palanque, fez isso dias atrás numa reunião ministerial, e precisa tomar cuidado, porque fazer política é bom para um presidente que pretende disputar novamente o mandato, e ele tem se jactado do fato de que será o primeiro brasileiro a chegar à presidência 4 vezes, né? Ele tem dito isso, mas é preciso que o presidente tenha uma certa moderação, porque isso daqui é uma campanha, claramente uma campanha eleitoral fora de época. Daqui a pouco vão aparecer as representações junto à Justiça Eleitoral. Não costumam dar em nada. Quando dá em alguma coisa, é uma multa irrisória, né? Que acaba estimulando o delito. Mas, claramente, o presidente está começando a transgredir a legislação eleitoral, Fabiola. Olha, A Fabiola chega e ficou sem graça. Aham, Vamos isso lá. que eu ia dizer. Até a Fabíola ficou meio incrédula do que o Josias estava falando. Pois é, porque assim, tá tudo certo o Lula assinar com empresários, e eu não vi esse discurso com o Lula na semana passada, quando o Lula lá separa bilhões para ajudar empresários que estavam sofrendo tarifação do Trump. O Josias não teve esse discurso quando o Lula anunciou investimento para quem sofreu a tarifação do Trump. Mas agora que o Lula anuncia que vai mudar o tipo de auxílio do Vale Gás, que é um auxílio que já existe, e criou esse programa que já tinha sido anunciado, não foi criado do dia para a noite, foi um programa já pensado, que já estava na pauta ali do Fernando Haddad, e que esse programa é um programa de gás que vai beneficiar cerca de 3,6 milhões de brasileiros. E aí o Josias vem com esse discurso de não, mas a gente não, isso é uma ideia populista, isso é uma ideia que não pode existir, porque isso é uma campanha antecipada. Gente, isso é um absurdo. Perdão, eu falei o número errado. O número de pessoas beneficiadas é 15,5 milhões de famílias, perdão. É a informação do site oficial. E é um programa realmente importante. Eu vou te pedir, Sofia, para trazer uma matéria, que é uma matéria de 2022, mas é uma matéria que traz uma síntese do que é a falta de gás no Brasil. A falta de acesso ao gás de cozinha contribui para um aumento de 43% do número de queimados em um hospital de referência no Rio de Janeiro. E, mais uma vez, isso foi durante a pandemia, com as pessoas sem alimentação, passando situação maior, aumentando a situação de vulnerabilidade, situação de fome, e essas pessoas sem o recurso para comprar o gás utilizavam o que era possível. E aí o álcool geralmente utilizado, ou o querosene, provocava acidentes e aumentou o número de queimados. E isso é um dado muito latente na história do Brasil. Pouca gente pode saber disso, porque pouca gente pode pesquisar isso. Eu acho que o Josias não deve saber dessa informação, ou se souber, ele realmente esconde. Porque é mais interessante você dizer e você criticar programas como esse, que, por exemplo, hoje o Bolsa Família, com o auxílio gás, atende 5,13 milhões de famílias. A forma que o governo modificou o programa para ser o gás do povo, mais uma vez, vai atender 15,5 milhões. Então, triplica o número de famílias que vão ser beneficiadas. O botijão será retirado gratuitamente para famílias inscritas no CAD único com renda per capita de até meio salário mínimo. Significa que essas famílias estão sobrevivendo ali com R$ 759 por mês. E a prioridade vai ser para quem recebe o Bolsa Família, com renda de até R$ 218 por mês. E eu não acredito como alguém tem coragem de criticar uma medida dessa e chamar de populista, Sofia, de verdade. Essa imprensa, a imprensa da qual Josias faz parte, é realmente uma elite do atraso que não questiona os bilhões destinados para empresários, mas questiona o mínimo que é o subsídio para a população, sabe, Sofia? É um absurdo isso, mas
Fiquem atentos a discursos como esse do Josias e essa ideia. Ah, um detalhe, tá? O Lula não pode mais inaugurar nada, não pode mais assinar nada até outubro do ano que vem, porque tudo vai ser interpretado, então, como campanha eleitoral antecipada. Isso não existe. Exatamente, Dai, exatamente. Você já falou tudo. Você deu o exemplo do agro, né? Então, então vamos pegar lá quantos bilhões foi para o Plano Safra. Isso não é campanha antecipada. Vamos pegar quanto que o BNDES dá para empresários. Ah, mas é empréstimo, não é dado. Sim, empréstimo com juros absurdamente baixos que ninguém no Brasil vai conseguir além desses empresários. Isso não é campanha antecipada. É o típico pensamento neoliberal, na verdade. O pessoal tende a achar que neoliberalismo é o Estado não fazer nada. Não, neoliberalismo é o Estado não fazer nada para a população. Para as elites, o Estado faz tudo. Isso é neoliberalismo, é a captura do Estado pela burguesia, não é a inexistência do Estado. E é o que essas pessoas defendem, né? É um Estado que que atua para a sua burguesia e não para o seu povo. E o Lúcio tá aqui no nosso chat, ele colocou, né, não pode mais lançar programa de governo, Josias não deixa e acha que é campanha. Gente, agora o governo não pode tomar uma medida popular, isso já é interpretado como campanha, e é engraçado, porque o Bolsonaro, sim, o Bolsonaro, ele fez a proeza de quase quebrar a Caixa Econômica Federal de tanta coisa que ele fez em cima das eleições. A gente tá mais de um ano das eleições, falta mais de um ano. Você realmente vai dizer que o governo tem que passar 25% do seu tempo sem fazer nenhum tipo de medida para a população porque isso é campanha? Não, pelo amor. É absurdo, é absurdo. Enfim, Dai. É isso. Mas os 12 bilhões que o governo está destinando aí para ajuda emergencial, para a renegociação de dívidas do agro, está tudo certo, né, Josias? Eu quero ver o Josias fazendo vídeo aí nos próximos dias falando sobre isso, mas não vai fazer. Não vai. Ficamos por aqui, Dai. Ficamos, Sophie, para a gente não pistolar mais. Pessoal que está assistindo ao vivo, não saiam daí que a gente já volta com mais notícias aqui no Plantão do Meteoro.